O Senado deve votar no começo de 2025 a segunda parte da regulamentação da reforma tributária. Sobre este assunto, a gente conversa agora com o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal. Senador, boa noite, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Boa noite, eu que agradeço a participação. Senador, quais serão as principais polêmicas, os principais temas, os principais assuntos que estarão em debate nessa segunda parcela de votação, nessa segunda fatia de regulamentação da reforma tributária que será discutida e votada no Senado a partir de 2025? Olha, o PLP 108 traz diversas dificuldades, né, de entendimento até, porque o Conselho Gestor, ele vai administrar os recursos, distribuição, fiscalização, mas você tem aí os estados e municípios. Então, nós vamos ter 3 níveis de fiscalização. Então, o IBS, por exemplo, vai ser fiscalizado pelo estado e pelo município. Então, as empresas poderão, ao mesmo tempo, estar sendo fiscalizadas por 3 instituições sob o mesmo fato gerador. Então, são coisas que a gente vai ter que organizar para harmonizar os procedimentos, as decisões, porque senão o contribuinte vai ficar muito perdido com relação a isso. E como você sabe, né, as fiscalizações normalmente, eles premiam os fiscais, seja estadual, municipal ou federal, então há uma tendência fiscalista, apesar de que o objetivo da reforma é exatamente também simplificar e diminuir o litígio, né, tributário. Mas acho que vão ter muitas emendas ainda para a gente debater isso logo no início do ano. Senador, nessa segunda fatia da regulamentação, a gente vai ver a discussão, o debate a respeito da participação dos estados, dos municípios, da própria União, né? Não só na fiscalização, como o senhor já bem pontuou, mas também no acesso, no gerenciamento destes valores. Quais são os principais pleitos dos municípios e dos estados em especial? Olha, ninguém quer perder nada, né? Na prática, nós teremos 54 representantes, 27 representantes do Estado, 27 representantes dos municípios. Serão bancados, né, pela União ou pelos impostos nossos, né? Serão liberados 4 bilhões inicialmente para iniciar o processo, mas eu vejo assim, o que mais me preocupa com a reforma tributária é aquilo que está previsto na emenda constitucional que não chegou no Congresso ainda, que é a questão da desoneração da folha, porque nós precisamos compensar as empresas prestadoras de serviço que estão sendo muito oneradas aí com o PLP 68. Eu acho que a gente vai ter que compatibilizar isso, né? Vamos aguardar ver se o governo encaminha, porque vai mudar significativamente a questão da previdência, a questão das contribuições. Senador, a gente vai chamar o Cristiano Vilela para a nossa conversa, ele vai te fazer a próxima pergunta. Okay. Senador, boa noite, satisfação recebê-lo aqui no Jovem Pan. Senador, podemos dizer que as empresas do setor de serviços, de uma forma geral, têm sido prejudicadas nos últimos anos e que também, de uma forma geral, não se está dando ali o devido valor, o devido respeito a esse setor, que é um setor tão importante da economia brasileira? Exato, né? O setor de serviços é que mais gera emprego. Então, a gente não pode desconsiderar a importância do setor. E, na prática, o aumento é muito significativo, seja para os profissionais liberais, né, que tinha uma tributação de 4%, 5%, vai para 18%, seja também as prestadoras de serviço que vão prestar diretamente ao consumidor. Por exemplo, nós temos no Brasil todo muitos condomínios verticais e horizontais, né? Esses condomínios, eles são consumidores. Então, será que eles vão continuar contratando as empresas com um aumento aí de 26,5%? Provavelmente eles vão contratar por conta própria. Isso acaba prejudicando o setor. Nós temos aí as empresas também de material de construção que ficaram de fora, temos ainda uma certa dificuldade com as cooperativas ainda, não é? Agora, o aumento da prestação de serviços é muito alto. Então, por isso é que a gente esperava que o governo encaminhasse a desoneração da folha, porque está previsto, era 90 dias, nós vamos fazer mais de um ano e o governo não encaminhou ainda. Senador, quero aproveitar a sua participação aqui conosco no Jornal Jovem Pan para perguntar sobre o clima no Congresso Nacional para o início de 2025.
Muitas pautas polêmicas agora para o final de dezembro, algumas outras ficaram para o início de 2025, mudança nas duas casas, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, as emendas parlamentares bloqueadas. Qual é a sua projeção para esse próximo ano no Congresso Nacional? Olha, eu acho que a relação está muito ruim entre o Supremo e o Executivo. Essa questão das emendas, de certa forma, fica claro para o Legislativo que é uma combinação do Executivo com o Judiciário, não é? Porque, de fato, eles acabaram suspendendo o pagamento de todas as emendas, inclusive aquelas individuais, impositivas. Então, isso acaba desgastando muito, né, essa relação. Né? O Supremo continua ainda, não é, interferindo nas questões legislativas. O Supremo, o próprio presidente disse que passou a ser uma casa política. Então, isso dificulta realmente esse entendimento. Agora vem o Executivo, né, apresentando, por exemplo, na área de segurança pública, um decreto que, de fato, acaba interferindo na questão da federação. Acho que a segurança pública é competência dos estados. Eu mesmo vou apresentar um PDL para cancelar esse decreto. Acho que os próprios governadores vão trabalhar nesse sentido. Então, a gente vai começar o ano assim com muito problema, não é? Com a área econômica também com dificuldade, a dívida crescendo de uma forma exponencial, não é? Nós estamos com a dívida imensa, não é? E parece que está tudo bem, né? Mas o clima está muito ruim. Evidente que vai ter eleição, né? Dia 1º de fevereiro, tem eleição no Senado, na Câmara, não é? E muda um pouco essa relação. Pode ser que o Hugo na Câmara e o Davi no Senado, ambos têm um perfil mais agregador, mais de diálogo. Pode ser que as coisas melhorem um pouco na convivência aí com o Executivo. Senador, temos tempo para mais uma pergunta. O Cristiano Vilela vai te fazer a próxima pergunta. Senador, o senhor tocou num ponto importante agora, dentro desse conflito envolvendo legislativo, judiciário, a questão de que o poder executivo, no contexto das emendas, estaria tomando ali uma posição pró-judiciário nessa contenda. Na sua visão, de fato existe isso? De fato existe algum tipo de conluio, algum tipo de jogada combinada entre os outros dois poderes, fazendo com que esse conflito com o poder legislativo ele se torne cada vez mais significativo e com uma expectativa de que ele se amplie ainda mais no ano de 2025? Eu acho que sim. Nós defendemos a transparência. É evidente que tem essa questão dos presidentes, que tem um poder muito grande com relação às emendas de relator, emenda de comissão. Então, eles têm um peso maior com relação a isso. Mas, de qualquer forma, a gente percebe que o governo está sem caixa. E uma forma de não pagar é exatamente dificultar, criar mecanismo de dificultar a liberação das emendas. Então, tem muita emenda para ser liberada ainda, não foi, e possivelmente algumas serão prorrogadas para o ano que vem. Isso acaba trazendo dificuldade na aprovação do orçamento, não é? Vai ter que melhorar muito essa relação. Nós temos aí, com relação à reforma tributária ainda, um prejuízo muito grande para as pequenas e microempresas. Eu acho que quem está no Simples, 90% das empresas estão no Simples e elas terão dificuldade com relação à competição, porque as pessoas vão comprar daquelas que vão dar um crédito maior de 26%, em detrimento da pessoa do Simples, que vai dar um crédito muito menor. Então, a gente tem essa preocupação aí e estamos trabalhando para botar uma emenda constitucional para contornar essa dificuldade do Simples, né? Muito bem, conversamos com o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, nos ajudou a entender melhor quais são as expectativas para a votação no Senado em 2025 da segunda fatia da regulamentação da reforma tributária e do clima por lá, envolvendo relacionamento entre os poderes da República, as novas presidências das casas. Muito obrigado, senador, sempre um prazer te receber aqui na programação da Jovem Pan. Um abraço, eu que agradeço. Boa noite.